Prepare-se, prepare-se. Agora. Now. Você vai voltar no tempo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Pessoal, então hoje iniciamos com a parte do sistema muscular, né? Ou seja, o aparelho locomotor ativo. Nós já tínhamos falado anteriormente sobre os outros aparelhos, o passivo principalmente, sistema esquelético, sistema articular. Agora vamos ver o muscular. Beleza, então vamos lá. Quando a gente vai falar desse sistema, como todos os outros sistemas anatômicos, nós temos que lembrar de onde que eles provêm embriologicamente. Como nós tínhamos falado, sistema esquelético e sistema articular, eles provêm do mesoderma. E a mesma coisa agora, né, do sistema muscular, que ele provém do mesoderma. Obviamente, tem alguns músculos que eles não se encaixam nessa parte, como por exemplo, no crânio, né, no caso os músculos da íris, do olho, né, estamos falando, que eles provêm de outra camada que é o ectoderma, o neuroectoderma, mais especificamente, né, que estamos marcando aqui. E, na verdade, dos músculos que nós vamos a falar, nós temos vários tipos, classificações, músculos estriados, por exemplo, né, que eles vão provir do mesoderma especificamente. Aqui nas figuras que eu estou mostrando para vocês, é da parte embriológica, no caso desses músculos, na qual temos a parte onde se encaixaria todo o tubo neural, né, que está mostrando aqui, todo esse tubo neural, que está por partes, né, a região caudal e a região craniana, né, onde se insere parte do crânio. E nos lados vamos ter o que? Umas estruturas bolitinhas, né, que a gente chama de somitos. Esses somitos vão dar, no caso, a formação do que a gente vai ver dos membros superiores e inferiores. Isso vocês vão ver com maior detalhe na disciplina de embriologia. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, esse tecido muscular, obviamente, vai ser conformado por todos os músculos do corpo, tá? Todos sem exceção. E, obviamente, os que a gente mais vai trabalhar e que normalmente vocês mais têm, por exemplo, controle, são os músculos esqueléticos voluntários, tá? Já vamos explicar o porquê. Capaz vocês já conhecem, né? Mas eles são chamados de músculos esqueléticos voluntários, já que eles são a maioria dos músculos do corpo e os de maior importância. Não que os outros não sejam, mas eles têm bastante utilização, tá? Assim mesmo, é o tecido muscular, no caso aqui é a unidade funcional, né? No caso é o miócito, mio, músculo, cito, célula do músculo, miócito. Isso vocês vão ver ou estão vendo, né? No caso na disciplina de citologia e histologia, tá? Agora a gente algumas características extras, por assim falar, quando estamos falando de outros tipos de tecido muscular que conformam alguns músculos. Por exemplo, como tínhamos visto agora brevemente, né, no olho, né, temos os músculos ciliares e o músculo detrusor, são os que nos ajudam, né, na movimentação dos cílios e abrir e fechar os olhos. Então imagina, né, aquilo que faz, né, se está piscando o olho é o músculo ciliar e detrusor, tá? Além também que nós temos músculos nos folículos pilosos, que são músculos eretores dos pelos, sabe? Quando você fica arrepiado, chega aquela menina ou aquele menino, ou assiste aquele filme de terror, ou aquele filme que te impacta e você fica com os pelos em ponta, né? Como você fala, né? Acho que é isso, né? Mas vamos lá. Então, todo para qualquer resposta, a gente precisa de músculos. Musculaturas são importantes para emitir resposta. E não somente nos músculos esqueléticos voluntários, sino também nos involuntários que a gente estará falando. Assim também temos aqueles músculos que estão inseridos dentro de outros conjuntos de sistemas, como por exemplo os músculos que vão estar dentro do sistema circulatório, ou seja, os vasos,
Temos no digestório também, toda a musculatura do tubo digestório, no genital, por exemplo, no útero, um exemplo, na parte dos aparelhos reprodutores, feminino e masculino. O urinário também temos isso, através da bexiga. O tegumentar, tudo que a gente acabou de falar, pele, pelos, unha, cara, enfim. E a parte visual que estamos observando. Então, temos os músculos que realizam uma resposta e temos aqueles que fazem parte de outros sistemas ou que fazem parte de outros músculos, tá, galera? Não esqueçam disso. Quais são as características gerais desses músculos, sistema muscular? Primeiro, a excitabilidade. A excitabilidade se dá quando tem, né, a capacidade de absorver, no caso, um estímulo e emitir uma resposta. E essas respostas muitas vezes se dão na contratilidade, né, essa capacidade de contração e de extensibilidade, né, contrair e relaxar. Só que isso não seria possível se o músculo não fosse uma unidade com alto grau de elasticidade, tá? Quando a gente fala que a gente estava falando agora há pouco da excitabilidade, né? A gente tem que ver essa capacidade de encurtar o músculo, o potencial de ação também, uma coisa interessante, vocês vão ver em fisiologia, a produção de calor, que trabalha bastante com essas características, na contratilidade, a latência, a contração e extensão desses músculos. Assim mesmo, a capacidade condutora de estímulos, né? Já que ele tem o que a gente chama aquela ligação entre o sistema nervoso e o músculo, o sistema muscular, que é a junção neuromuscular. O músculo, basicamente, ele vai fazer o quê? A movimentação do esqueleto, não é? Então ele vai movimentar o esqueleto. Obviamente precisa aquelas outras características do sistema articular, sistema ossos, esquelético e o sistema nervoso, mas ele é o que exerce a função mesma. Também vai participar na geração de calor corpóreo, né? O que tínhamos falado agora há pouco, dentro dessa propriedade de excitabilidade. Porque sem isso, nossa temperatura interna, ou basal, ela estaria muito baixa, né? Na verdade, nossa temperatura corporal, ela precisa bastante da movimentação dos músculos. Assim também, a circulação do sangue também é importante, já que essa contração e elasticidade do músculo faz com que o sangue se circule no corpo. Transporte, no caso dos alimentos, através do trato intestinal, como a gente acabou de falar, né? Temos músculos em qualquer sistema do corpo, aqui não é a exceção, principalmente no tubo digestório, através das musculaturas. E temos vários tipos de musculaturas, por exemplo, no esôfago, gente. Como que você pensa? Se te pendurar assim de cabeça para baixo, você consegue comer uma maçã e o estômago leva ela até o estômago, mesmo estando contra a gravidade. Por quê? Pela musculatura, os diferentes tipos de musculaturas que elas têm. Isso vocês vão observar também na histologia, né? Que temos 2 tipos de músculos no tubo digestório, até 3 tipos, na verdade. E as alterações na quantidade de sangue fornecido às partes corpóreas, obviamente, isso vai depender muito do débito sanguíneo, né, que a gente fala. Então, o músculo, o tecido muscular que a gente fala, né, também chamado de fibras musculares, muito comum utilizar isso, fibras musculares, são células contráteis especializadas, tá? Obviamente são longas e estreitas, né, quando relaxadas, mas quando se contraem, elas são especializadas, emitindo, né, uma resposta, sempre a gente vai falar disso. São organizadas em tecidos que movimentam todas as partes do corpo, os também que causam uma modificação temporária do formato dos órgãos. Por exemplo, né, imagina o músculo do diafragma. Se você está cantando
esse músculo diafragma, ele vai modificar temporariamente, né, todo o formato dos órgãos. Ou também a gente pode ver que isso também reduz a circunferência de todo o órgão ou parte dele, né? Por exemplo, no estômago, né? A musculatura interna dentro dela modifica totalmente o tamanho desse músculo durante o processo de digestão dos alimentos. E esse tecido que compõe, esse tecido conjuntivo, né, aquele que está em todo lugar, ele é associado e conduz fibras nervosas e capilares para as células musculares e une-as em feixes e fascículos. Temos 3 tipos de músculos que a gente vai falar e que são descritos tomando como base algumas diferenças, como por exemplo, a capacidade que elas têm de ser voluntárias e involuntárias, tá? Outra é a aparência que ela tem da estriação, se ela é uma célula estriada ou não estriada. Isso, obviamente, a gente vai poder observar na parte microscópica. A localização na parede do corpo, o soma, né? E nos membros. Ou também se está encaixada dentro de algum órgão oco, por exemplo, no coração. Ou também pode ser nos vasos sanguíneos, por exemplo. Aí falamos a parte somática versus a parte visceral, tá, galera? Então, esses 3 tipos de músculos, capaz vocês já ouviram falar, a gente fala dos músculos estriados, dentro deles temos o estriado esquelético, aquele que é voluntário, como nós tínhamos falado, por exemplo, os bulbos dos olhos, né? Os músculos circulares. E temos os músculos estriado cardíaco, aqueles que estão localizados nas paredes do coração, tá? E também nos grandes vasos, né? As artérias pulmonar, a aorta, que são as encarregadas de bombear sangue. Então, eles precisam de uma musculatura. Obviamente, no músculo estriado cardíaco é involuntário, tá, galera? E temos a musculatura lisa, que é um músculo não estriado. E esse músculo não estriado está presente nos vasos sanguíneos e órgãos ocos, como as vísceras. E eles, obviamente, vão deslocar as substâncias através de contrações sequenciais, pulsações ou contrações peristálticas. Então, a gente está falando musculatura lisa presente no tubo digestório, por exemplo. Elas são um pouco mais lentas em comparação com o músculo estriado cardíaco, que elas são involuntárias. Obviamente, o estriado cardíaco é involuntário e o músculo liso é involuntário. Só que o músculo liso é um pouco mais lento, então a resposta é mais devagar. Por exemplo, a peristalse, ela não é um processo devagar, né? Agora, o batimento cardíaco é um processo constante e rápido. O músculo estriado cardíaco, ele forma a parede muscular do coração, que nós tínhamos falado, que a gente conhece como miocárdio. Também temos um pouco esse músculo cardíaco, estriado cardíaco, nas paredes dos grandes vasos, como tínhamos falado, na aorta, as veias pulmonares e a veia cava superior, né, que recebe todo o sangue, né, que tem que ser purificado nos pulmões. As contrações do músculo estriado cardíaco não são controladas voluntariamente. Com certeza, se fosse voluntário, e a gente leva um fora da namorada e cai no chão, morre direto, tá? Embora tenha alguns casos que desmaiam, mas isso aí é outra coisa. Aqui aqui a imagem desse tipo de músculo estriado cardíaco, tá? Você pode ver esse músculo estriado como é que é microscopicamente. Obviamente, isso aqui eu vou passar bem por cima, porque vocês estão vendo isso com maior ênfase na citologia, tá? Só mostrando aqui as fibras musculares, que eles têm, né, a parte do, como chama, do núcleo. Assim também observamos a localização desse músculo estriado cardíaco, né, que vai ser obviamente no coração também, como a gente falou, alguns grandes vasos, a aorta, cava, a veia cava superior, enfim. E aqui algumas características, no caso da aparência dessas células,
que a gente fala também, a presença da estriação, que é importante, como nós tínhamos visto, o esquelético também tem, o liso não possui, tá, galera? E também essas no músculo estriado cardíaco, elas fazem um processo de anastomose, ou seja, que elas se ligam entre elas. Mostra o tipo de atividade, que uma contração rítmica, rápida, forte, né, porque ele está bombeando, né, sangue, e a estimulação, que ela é involuntária, é uma estimulação mais do tipo vagal. Tá, beleza, pessoal? Então vamos lá. O músculo liso, a musculatura lisa, obviamente, ela, como nós falamos, ela não tem estriações das fibras musculares, tá? Ela tem uma grande parte formada por uma camada intermediária, que é a túnica média. Estamos falando dos vasos sanguíneos. Encontramos essa musculatura lisa na pele, como por exemplo tínhamos falado, né, o músculo eretor do pelo, no vulvo do olho, onde a gente encontra, né, faz os processos de midríase e miose, controla a espessura da lente, enfim. Assim também temos o músculo estriado cardíaco, faz parte, né, do músculo liso com o músculo involuntário. Esses dois últimos, então, são involuntários, o cardíaco e esse liso. Aqui as características que estamos mostrando, obviamente, aqui músculo liso em estruturas ocas ou no tubo digestório também está presente. Você observa, ele é não estriado. As estriações, como são linhas aqui que estão no meio a cada certa parte dessa célula, eles não possuem essas estriações. Portanto, a movimentação delas é mais devagar, tá? A localização aqui, a aparência dessas células tem uma forma fusiforme, forma de um fuso, tá? Não tem estriações, ela somente tem um núcleo único e central. Nós outros são multinucleados, por exemplo, a estríaco cardíaca, ela tem vários núcleos. O tipo de atividade, uma contração fraca, lenta, né, como nós tínhamos falado. A estimulação também é involuntária, já que está subdividida por causa do sistema nervoso autônomo, né, sistema nervoso autônomo. E agora, né, o grande ator, né, principal dessa nossa conversa de hoje são os músculos esqueléticos. Obviamente, os músculos esqueléticos, falando morfologicamente deles, eles têm porções carnosas, avermelhadas e contráteis, são as características principais. E elas podem estar formadas por várias cabeças e ventres, que a gente vai falar. Normalmente a musculatura esquelética estriada, né, que é característica. Alguns músculos são carnosos em toda a sua extensão, no caso, mas a maioria ela tem porções brancas não contráteis, que são os tendões. Lembra que tínhamos falado, né, o que ele vai ligar o osso. Já tem outros que não tem essa parte, né, que são somente músculo, totalmente carnoso. Eles não têm tendões, por exemplo, os músculos da escápula. Aqui estou mostrando, né, o tipo de músculo, e você pode observar a estriação, são essas linhas aqui, que dividem cada vez mais curtas, tem vários núcleos também presentes, aonde estão conformados esses músculos estriado esquelético. Também temos nos grandes grupos musculares, né, como o músculo bíceps braquial, por exemplo, e também o tríceps braquial também, mesma coisa. Os músculos extensores e abdutores também. A aparência de que é uma fibras cilíndricas grandes. O tipo de atividade que é uma contração intermitente, só que aí voluntária. Então vai depender, no caso, da ação que seja solicitada, para que tenha o tipo de contração, tipo de contração e relaxamento, né, no caso. Todo vai controlado, obviamente.
E a estimulação dela vai ser voluntária, como nós tínhamos falado, obviamente somente pelo sistema nervoso, tá? Não é sistema nervoso autônomo, aqui é sistema nervoso normal. Quando a gente fala desses músculos, temos que lembrar do comprimento do músculo, e nisso está envolvido o ventre, a parte carnosa, né? E os tendões, que é a parte branca. Esses músculos, em grande parte, estão fixados direto ou indiretamente aqui, as várias estruturas, como nós tínhamos falado, ossos, cartilagens, ligamentos, fáscias, ou alguma associação dessas estruturas, que está presente em todo o corpo humano. Tá? Então isso é importante, isso daqui. A grande maioria dos músculos está fixada de forma direta ou indireta a essas estruturas. Como, por exemplo, alguns músculos estão fixados aqui, ao bulbo do olho, para fazer a movimentação, né, para cima, para baixo, para o lado esquerdo, direito, né? Assim também na pele, como os músculos da face, do rosto, né, os músculos que fazem a movimentação da boca, do nariz, enfim, dos olhos, das pálpebras, etc. E das túnicas mucosas, a gente pode falar na língua. A língua é um grande músculo presente, né? O músculo tem músculos intrínsecos que fazem a movimentação. Se ela não fosse um músculo, a gente não conseguiria falar e emitir um som, obviamente claro, como nós temos, tá? E a forma mais clássica, os músculos são órgãos de locomoção, da maneira geral. Mas essas anteriores que a gente falei também são interessantes e importantes, gente. Falando dos tendões, esses tendões a gente pode encontrar eles de várias formas. Muitos deles em forma de lâminas planas, como se fossem tecidos planos, que a gente chama de aponeuroses. Tá? De aponeuroses que fixam o músculo à fáscia muscular, tá? Que fixam o músculo à fáscia muscular. Aí vamos ter, por exemplo, o músculo abdutor do dedo mínimo e o músculo esternocleidomastoideo, né? Obviamente, esse último até tem um trava-língua, né? Sobre esse músculo, que é uma mistura entre quê? Entre os ossos onde ele se insere, né? No caso, no externo, na cabeça do externo, na clavícula, né? Na face que se fixa, na porção que se fixa com o externo, e o processo mastoide, que é na parte interior do osso temporal, parte inferior, né? Que nós tínhamos até mostrado no laboratório. Assim também, os músculos também podemos designar eles por causa dos termos de localização, de posição. Ou seja, se ele é medial, se ele é lateral, anterior e posterior. Por exemplo, né, o músculo deltoide, que a gente tem aqui nos ombros, ele tem uma parte anterior e uma parte posterior. E se for por comprimento, temos curtos e longos, por exemplo. O músculo braquial, né, o bíceps braquial, músculo longo. Se a gente for falar o músculo curto, aí já temos vários tipos de músculos presentes. Por exemplo, aqui a gente pode mostrar dessas aponeuroses, aqui, essa parte dessa fáscia, no caso palmar, né, que está na palma da mão, na parte palmar da sua mão. Se a gente retirar o tecido superficial, nós encontramos essa fáscia, né, que é uma aponeurose. Assim também podemos observar aqui, você pode ver, né, que estou marcando aqui, essas aponeuroses. Você vê aqui temos o músculo oblíquo externo, tá? Do abdômen, obviamente. E essa parte branca que eu marquei são as aponeuroses do mesmo músculo. Então seria a aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. Se a gente fizer a retirada, a dissecação, o rebate essa parte, internamente nós também vamos a poder observar, no caso, outros tipos de músculos,
como, por exemplo, o músculo oblíquo interno. E aí a gente vai poder observar também, basicamente, as aponeuroses. Aqui o músculo transverso do abdômen, né, no caso, o transverso do abdômen, e o reto, né, aqui mostrando o reto do abdômen e as intersecções tendíneas, né, que são tendão presente. Se vemos na parte posterior, também observamos essas aponeuroses, ou também, né, da parte lombar, né, que invade toda essa região, parte lombar. E agora temos do músculo esternocleidomastoideo, né? Está presente, né? Podemos observar aqui no caso o externo, né? A cabeça do externo tem uma face, um fascículo desse músculo esternocleido que se insere na cabeça e outro que se insere na clavícula, na porção que se encaixa com o externo, na porção external, tá? E elas vão se encaixar aonde? No processo mastoide. No processo mastoide que está do osso temporal, no caso, né? Como podemos observar aqui, processo mastoide. Se a gente pode ver em outra imagem, aquela que estávamos mostrando, né? Esse músculo que vai se inserir nessa região aqui. Os músculos esqueléticos, eles vamos ter também eles músculos planos, como tínhamos falado, músculos peniformes e os músculos fusiformes. Isso de acordo com o formato plano, formato de peniforme de pena, e o fusiforme, formato de uma forma de um fuso, tá? Dentro dos músculos planos, obviamente, vamos ter, por exemplo, o músculo oblíquo externo do abdômen, que estávamos falando, né? Aqui o músculo oblíquo externo e toda essa parte branca que é a aponeuroses do mesmo músculo, tá, galera? Tá? Observa todo voltado, no caso, para os processos de respiração. E eles são músculos planos, tá? São músculos planos. Também temos os oblíquos internos, né, que nos está mostrando aqui. Também temos outros que são o sartório. Observa o sartório, que ele segue todo esse trajeto do músculo sartório e atravessa basicamente todo o fêmur. O músculo extensor longo dos dedos, tá? Basicamente ele se insere numa tuberosidade, nessa tuberosidade que está presente no osso do húmero, e ele chega a todos os dígitos, com exceção do polegar, porque aí tem outro músculo específico do polegar, tá? Então esses são músculos peniformes porque tem a forma de uma pena, tá? E aqui temos o extensor dos membros inferiores, tá? Mesma coisa, que ele se insere também numa tuberosidade da tíbia, né? Obviamente se encaixa também com a fíbula. Os músculos peniformes também vamos ter em todos os membros inferiores, como por exemplo o músculo reto femoral, que está em vermelho aqui. É o reto pelo formato, reto femoral. Dos lados também vamos ter, nos casos, vasto lateral, vasto medial. Aqui temos o sartório que a gente falou agora há pouco, por exemplo. Mas aqui o forma de pena basicamente vai ser o músculo reto femoral. Observa como é que é nos processos de exercício que ele tem bem específico, né, nas posições. Se for no osso, observa onde que ele vai se inserir. No caso, numa tuberosidade dos ossos da pelve, né, e ele se encaixa diretamente esse reto femoral onde? Na patela, tá? Na parte superior da patela que ele vai se inserir. Tá bom, galera? Tranquilo? Vamos lá.
Outro músculo peniforme vai ser o deltoides, como nós tínhamos especificado, né? O músculo deltoides, tá? Que na parte superior, ou a parte mais proximal do membro superior, tá? No caso, o direito. E ele é composto por porções. Aqui a porção anterior e aqui para trás porção posterior, tá, galera? Agora os músculos fusiformes, a gente vai ter o bíceps braquial, formado por dois fascículos que se inserem no processo do acrômio da escápula, e outro que vai se inserir bem no osso do húmero, tá? E são ossos, esse músculo é muito forte, muito potente. Beleza, pessoal? Aqui pode observar todo ele, músculo em forma fusiforme. Assim também temos os músculos triangulares, os músculos quadrados e os músculos circulares ou esfinterianos. Tá? E vamos ter, obviamente, isso aqui pelo formato, né? Se for o caso dos triangulares, a gente vai ver o músculo peitoral maior. Tá? Aqui o peitoral maior, ele é mais anterior do que o peitoral menor. Tá, pessoal? Aqui na figura você pode observar, é músculo basicamente triangular, tá? Se a gente faz uma incisão e rasga, né, e rebate essa parte do músculo peitoral maior, internamente encontraremos o músculo peitoral menor, tá, galera? Só para lembrar uma coisa, para não entrar em tanto detalhe, tem porções, né, dentro desse músculo peitoral maior, que é a parte na qual se insere aonde? Na clavícula, então a parte clavicular. Temos uma parte que se insere, no caso, na parte external. E temos uma parte que vocês estão observando aqui, mais inferior, que se insere nas costelas. Por isso tem uma parte, como falamos, clavicular, uma parte external e uma parte costal, tá, galera? Mas sim, não precisa entrar nesse detalhe, né? Só sabermos onde que se localizam esses músculos. Aqui o músculo quadrado, né? Já temos o músculo reto do abdômen presente, que se insere na quinta costela, né? E ele vai até onde? Até as tuberosidades, no caso do isquio, né? Na verdade da sínfise, né? Que estou errando, errei aqui. É nas tuberosidades da sínfise púbica, né? Do pubis, né? No caso, do pubis se insere. E é conformal, não esqueçam que essas zonas aqui em branquinho, né? Essas são intersecções tendíneas, tem tendão aí presente. E a linha alva, né, que separa totalmente. Esse é o reto do abdômen, né, que estamos mostrando aqui. E também vamos ter dos músculos circulares ou esfincterianos. Aí vamos ter, obviamente, o músculo orbicular dos olhos, tá? Basicamente, dentro do músculo orbicular, né, que é um grande músculo que está aos lados, ao redor do globo ocular, vamos ter a região orbital, que é a região mais externa, e a região palpebral. Quando a gente está falando desses músculos que fazem a movimentação, detrusão, fechamento, abertura do olho, a gente está falando dessa região palpebral, tá, galera? Obviamente não tem nada a ver com Naruto, nem os tipos de olho, Sharingan do Sasuke. Enfim, isso aí é outra história. Mas não é que aquela história, né? Ah, eu vou exercitar meus músculos orbiculares do olho e vou ter os olhos dele. Não, nada a ver. Tá, gente? E assim também podemos entender que os músculos têm também outra parte, que tem múltiplas cabeças ou múltiplos ventres.
tá? No caso, como tínhamos falado agora há pouco, mostrado do músculo do bíceps, tem duas cabeças, né, que se inserem. Esse músculo bíceps braquial que se insere, lembra, na parte do acrômio, da escápula, e outro que se insere na parte superior do osso do húmero. Então tem duas cabeças. Ou também pode ter múltiplos ventres, por exemplo. Assim temos o músculo do tríceps, que tem três cabeças de inserção, né, no caso. E o músculo digástrico, gastrocnêmio, né, que é parte posterior da perna, tá? Aqui a imagem só mostrando para vocês aquilo que já tínhamos visto em outras figuras, o músculo circular, o esfinteriano. Temos que também os músculos multipeniformes ou triangular, no caso multipeniforme é o deltoide, o triangular, o músculo peitoral maior, aqui mostrando, né, a forma de triângulo. O músculo paralelo com a aponeurose, né, que tínhamos visto com o músculo oblíquo externo. O músculo bíceps, que são fusiformes e tem duas cabeças, né, mostrando aqui. Aqui na outra parte mais inferior, também temos outro músculo peniforme, que é o músculo reto femoral. Temos o músculo paralelo fino, que é o sartório. Tá? Observa como que é a inserção entre eles. Assim também as intersecções tendíneas, né, do músculo reto femoral, do músculo reto do abdômen. Tá? E aqui outro músculo semipeniforme, que é o músculo extensor longo dos dedos. Obviamente também vamos ter na mão, como tínhamos mostrado. Aqui o que eu coloquei desse jeito, caso vocês forem imprimir, para você ter uma maior visibilidade dos músculos, tá? Então eu sugiro que essas partes aqui se imprima em folha 4, que aí resulta melhor para vocês, tá? Caso queiram ter. Obviamente que estamos mostrando, muitos dos músculos são músculos superficiais. Se a gente fazer a dissecção, nós conseguimos observar músculos já mais profundos, como por exemplo os glúteos, né? Os glúteos temos superficiais e profundos. Aqui também você pode fazer a mesma coisa que tínhamos visto a vista posterior, a outra vista anterior. Uma coisa também legal é a função dos músculos, porque assim é diferente do que a gente falou das características. Aqui está mais envolvido com o processo de ação, da movimentação. Então nós vamos ter quatro tipos de funções dos músculos, sendo agonista, antagonista, fixador, ou também chamado estabilizador, no caso, e um sinergista. O músculo agonista é o principal e mais importante, porque ele que produz a movimentação específica do corpo, tá? Então ela vai se contrair concentricamente, né, para produzir o movimento desejado, que é o músculo que gasta mais energia, maior parte do trabalho. Só que para isso ele precisa ter algumas ajudas, tá? Então, na maioria dos movimentos que nós temos dos músculos superficiais, né, a gente está falando dos esqueléticos voluntários, né, apenas o músculo agonista. Mas algumas movimentações empregam dois agonistas em igual medida. Isso vai depender bastante, tá, gente? E temos o músculo fixador, ou também chamado de estabilizador, que ele vai ajudar, né, a estabilizar, no caso, um membro, mediante uma contração isométrica, enquanto que há movimento nas partes distais, por exemplo. Já vai mandar o exemplo aí, gente. E o músculo sinergista complementa a ação de um agonista, tá? Então ele vai ajudar o músculo sinérgico, né, sinergista. E um auxiliar direto, tá? Que é um componente mais fraco ou menos favorável do movimento, mas ele serve como um fixador de uma articulação interposta. É sempre uma articulação, né? Por exemplo. Pode ter vários sinergistas auxiliando um agonista em um determinado movimento. E o músculo antagonista,
que é aquele que se opõe à ação do outro. Pode ser falar do agonista. O antagonista se opõe à ação diretamente à ação do agonista. Então vamos lá para o exemplo. A gente observa aqui esse tipo de exercício, que é rosca direta, né, através da barra, na qual fazemos uma praticamente, falando na articulação, uma flexão do cotovelo. Só que para isso acontecer, a gente precisa desses 4 tipos de músculos, que a gente tínhamos falado, né, os tipos de funções, que é, no caso, agonista, antagonista, fixador, estabilizador e o sinergista. Então vamos pensar ali. Se você está fazendo um momento de flexão e não de extensão, quem que vai ser o músculo que vai ajudar a fazer a flexão? Obviamente vai ser o agonista, que no caso é o bíceps braquial, tá? O bíceps braquial que encontramos nessa região aqui em azul, o bíceps braquial. Assim também, lembra que tínhamos falado que ele precisava do quê? Ele precisa de um músculo fixador estabilizador que ajuda ele para ele não perder o foco da força, da ação do movimento. Que no caso vai ser os músculos do ombro, tá? Que aqui estamos mostrando. Todos os músculos que se fixam no ombro, o deltoide, por exemplo, que ajuda a fixar e ajuda, no caso, a não perder o foco desse movimento. Assim também vamos ter o que? Os antagonistas é aquele que se opõe, que se encontra contrário ao agonista. Então, o que está na parte posterior do bíceps braquial? Aí temos o tríceps braquial, que é o antagonista. E quem que é o sinergista? Aquele que ajuda assim bem pouco, que geralmente tínhamos falado, né? É uma articulação normalmente, né? Que é a flexão do cotovelo, a ligação entre o osso do húmero, a parte, no caso distal do osso do húmero, com os ossos, no caso do rádio e da ulna, tá? Então todos eles fazem essa movimentação e sempre eles vão ter essas quatro funções: agonista, antagonista, sinergista e antagonista. Tá bom, galera? Aqui só mostrando nos ossos no membro da perna, né? Se a gente for fazer a movimentação do pé num processo de extensão, as coisas mudam. Se no flexão, o músculo reto femoral, ele era, no caso, na extensão, era o agonista, quando ele fazer a flexão, ele vai ser antagonista. E vira e mexe os músculos opostos. Tá? Os músculos opostos que se encontram na parte posterior da perna, que seriam o músculo semitendinoso e o músculo semitendíneo, né? Que são os que se opõem, né? Obviamente também vai ter parte do reto femoral, cabeça longa, que é mais posterior, mas os principais, que podem ser agonistas ou antagonistas, serão, no caso, o semitendíneo e o semimembranoso. Beleza, galera? Então, espero ter atendido. Nossa aula prática, nós estudaremos bem mais os músculos, de acordo com os roteiros, tá? Aqui as referências, tá? Faço ênfase, aqui eu coloquei 2 referências bem legais. Quem queira se aprofundar um pouco mais na questão da dissecção e ver a peça ao vivo, tem esse site aqui, tá? Esse que eu estou marcando aqui. Que ele, o professor, que ele fez suas videoaulas, tudo excelente, uma qualidade perfeita, e ele fazendo a dissecação, é uma universidade de Valência. Muito boa, só que está em espanhol, mas dá para entender, porque nome técnico não muda quase nada. Tá bom, galera? Abraço grande para vocês, deixo essa frase para vocês: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Paulo Freire. Então eu gostaria que com essa mensagem vocês refletissem que a educação que vocês recebem, que vocês criam em vocês mesmos, ela tem que libertar você. Ela tem que criar, tem que dar um novo aspecto na sua vida, gente. Senão a gente se torna preso disso e nos tornamos nos opressores do amanhã.
tá? Obrigado. Esse vídeo estará no meu like, na minha página do YouTube, tá? Assiste lá, deixa o like, o comentário, tá? Da dúvida que você tiver. Valeu aí, pessoal. Tchau, tchau.